conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisa, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só Espírito Santo. Aleluia. Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Noite, a paz do Senhor. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para mais um programa Vidas para Cristo. E o Senhor tem uma palavra para o seu coração que Ele falou fortemente comigo. Mas antes da gente ler a palavra, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar comigo? Apresenta para o Senhor as suas causas, as suas razões.
Senhor, nosso Deus, amado, querido Pai, soberano de Israel, Tu és o nosso pastor, o nosso Senhor, o consolo da nossa alma. Pai, o nosso amigo fiel, Senhor. Ah, Deus, aquele que vai na frente das nossas batalhas, aquele que nos guarda, aquele que tem misericórdia da nossa vida. Pai, abençoa esse programa, abençoa essa palavra, abençoa as nossas vidas. Que nós possamos ser ferramentas, instrumentos do Senhor nessa noite. Que o seu nome poderoso seja exaltado nesse lugar, Pai. Que nós possamos ser libertos e transformados. Que vidas sejam curadas em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Fica à vontade, a casa é tua. Esse programa é teu, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, que está em Provérbios 24. Olha que palavra forte. Ela é forte de verdade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o seu coração. Vou ler de novo. Quando cair o seu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o seu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Que palavra forte. Que palavra forte. Cada um, vou começar falando assim, tem que expressar aquilo que é. A sua essência tem que vir de dentro para fora. E qual tem que ser a nossa essência? A essência de Deus. Porque o Senhor nos criou, nos formou, nos chamou, nos escolheu para nós sermos a imagem e semelhança. Para nós termos um coração igual ao dele. Para nós termos uma visão parecida com a dele. Uma visão daquilo que a gente não vê fisicamente. O Senhor nos chamou para ter misericórdia, como Ele é bom e misericordioso. Essa é a essência que tem que estar dentro de nós. Eu sei que muitas vezes, com a vida, com as coisas que acontecem, a contaminação, o mundo, as pessoas, as notícias, o meio que a gente está inserido, porque o ambiente, ele influencia a sua vida. O ambiente que você está inserido. E muitas vezes essa essência de Deus, ela meio que está dormindo ali, sabe? Você tem a essência, mas o ambiente, as pessoas, aquilo que você ouve, aquilo que você está acostumado, vai contaminando o coração. Você vê que uma criança, quando ela nasce pura, ela é inocente, ela não tem maldade, ela não tem preconceito, ela é pura. Mas à medida que ela vai convivendo com outras crianças, com outras pessoas, à medida que ela vai convivendo com outras vidas, ela vai ficando o quê? Contaminada com aquilo que ela está escutando, ela vai ficando influenciada, vou usar essa palavra, esse termo, influenciada. Ela vai sendo influenciada por aquilo que ela escuta, por aquilo que falam, por aquilo que determinam sobre a vida dela. Então o ambiente, aquilo onde você está inserido, influencia muito quem você vai ser lá na frente. Influencia muito as decisões que você vai tomar, as opiniões que você vai ter. Então por isso é muito importante você saber com quem você anda. É muito importante você andar com as pessoas certas, no lugar certos, buscando conhecimentos certos, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é espiritual, entendendo que o Senhor tem projetos para a sua vida, conhecendo e reconhecendo a essência de Deus que tem que estar dentro de nós, buscando o fruto do Espírito, né? O amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, buscando a fidelidade, buscando essas coisas que nos fortalecem, nos aproximam de Deus. A gente tem que entender a nossa essência. Pastor, o que isso tem a ver com essa palavra? Tem a ver que a Bíblia está dizendo que quando o seu inimigo cair, quando uma pessoa, uma pessoa que te fez o mal, uma pessoa que te prejudicou, uma pessoa que, né, não quer no seu bem, ela cair, ela tiver alguma consequência daqueles pecados dela, você não pode se alegrar, você não pode achar bem feito.
Não, meu irmão. A essência de Deus vai fazer você ter misericórdia daquela pessoa. E eu vou te mostrar na Bíblia algo. Essa palavra é muito direcionada. Deus me deu ela. Deus falou comigo essa palavra. Ele direcionou. E Ele me mostrou uma palavra aqui que tem muito a ver com isso. E no final aqui de Provérbios também diz assim: não diga como ele fez a mim, eu vou fazer a ele. Vou dar da mesma moeda, vou fazer a mesma coisa. Não, meu irmão, a Bíblia diz aqui no versículo 29: não digas como ele fez a mim, assim eu farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não. E aí eu quero falar com você algo que está aqui em 1 Samuel capítulo 24. Que quando Deus me deu essa palavra, não se alegre com a queda dos seus inimigos, né? Olha, e é tão forte, tá? Rapidinho, que ele fala: quando cair o seu inimigo, não se alegre, nem quando ele tropeçar, se regozije o seu coração. Mesmo que você não se alegre, se o seu coração se alegrar, já está ruim, já deu ruim, já não agrada ao Senhor aquela situação. Então a gente tem que pedir muita misericórdia, porque de verdade, irmão, sem ser hipócrita, vamos falar sério, tem gente que é ruim, tem gente que se deixa ser usado mesmo pelo inimigo, e faz o mal para mim, e faz o mal para você. Pessoas perturbadas, pessoas, sabe, endemoniadas muitas vezes, ou pessoas com caráter ruim mesmo, deturpado. E aí você vê, meu Deus, até quando, Senhor? Até quando essa inveja? Até quando esse rancor? Até quando essas maldades? Falando sério, irmão. Falando sério. E aí você pensa, né? Senhor, o Senhor é o meu justo juiz. O Senhor conhece o meu coração e conhece ele. E até aí está tudo bem. Só que a Bíblia diz: se o seu inimigo cair, não se alegre. E nem se ele tropeçar, se regozije o seu coração. Então uma coisa é você pedir a Deus: Senhor, seja o juiz. Olha o que está acontecendo, me guarda minha casa, minha família, dessas maldades, dessas intenções malignas das pessoas que não querem o meu bem. Outra coisa é quando Deus, porque Ele faz, quando Deus tocar, quando Deus, né, trazer a recompensa. Porque a Bíblia diz, irmão, que o salário, né, do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, muitas vezes, Deus vai trazer um juízo, vai trazer uma situação ruim. E você guarda seu coração nessa hora. Guarda seu coração. 1 Samuel 24 diz: sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos do povo de Israel e foi em busca de Davi. Irmão, Saul, vamos voltar aqui para você lembrar? Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Um rei que os homens falaram: vamos colocar ele como rei, Samuel. E Samuel orou e Deus falou: faz isso, pode colocar. Só que Saul não quis obedecer a Deus, não quis permanecer, não quis, sabe, prosseguir. Não quis, meu irmão. Tem gente que não vai querer. Tem gente que não vai, sabe, cumprir propósito. A verdade é essa. Não é todo mundo que vai cumprir. Deus tem propósito? Tem, mas tem gente que não quer cumprir. Tem gente que é muito orgulhoso, sabe? O eu é muito grande, então acha que vai ser melhor que o Senhor. Saul era desses. E eu não vou me ater a ele, eu quero me ater ao coração de Davi. E Davi estava sendo perseguido. Davi, quando todas essas situações estavam acontecendo, o Senhor falou com Samuel: você vai ungir Davi, um homem que eu escolhi. Então você já sabe essa história. Samuel vai lá, o profeta, na casa de Jessé, tá ali, convoca todos, unge Davi, que nem estava lá, mas ele chega, porque quando Deus quer fazer, você não precisa estar, Ele te manda te chamar. É lindo, o Senhor é lindo, irmão. Quando Deus quer fazer, tem pessoas que elas ficam correndo desesperadamente atrás disso, atrás daquilo. Quando Deus quiser fazer, Ele manda te buscar. Ele vai atrás de você. E não acontece até você chegar. Então não tem que se preocupar com essas coisas. Tem que confiar. Enfim, Davi, ele é ungido rei na frente de todos os irmãos.
ele é separado, ele é escolhido, mas Saul ainda não sabia disso. E a Bíblia diz que o que acontece? Davi é inserido no contexto da Bíblia, dos reis ali, quando ele vem dar alimento para os seus irmãos. Tudo é Deus, gente. Tá vendo que eu falei que Deus manda te chamar? Deus mandou chamar Davi do curral, de trás das malhadas, para sentar à mesa e ser ungido rei na frente dos seus irmãos. Deus mandou Davi ir lá levar alimento para os irmãos na guerra, aonde estava tendo o quê? Medo, covardia, desânimo. A estrutura dele estava fraca. E Davi chega no meio daquele contexto. Deus que levou ele ali. Deus que colocou ele naquele contexto. Como eu te falei, ele manda te chamar e ele te insere. E quando ele chega ali, quando Davi chega, está todo mundo com medo de Golias. Mas Davi, ele tem o quê? A essência. Ele tem a presença. Ele tem a coragem. Ele tem a ousadia de um servo de Deus. E o que acontece? Só estou contextualizando para você entender essa parte da mensagem, aonde se o seu inimigo cair, você não tenha alegria por isso. Você não fique feliz. E aí, Davi derruba o gigante. Fica todo mundo sem acreditar, porque ele é pequeno, ele é magrinho. Ele não tem estrutura naquele momento ele ainda não tinha estrutura de guerreiro. Ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha estrutura de pastor, não tem estrutura de guerreiro. Mas Deus transforma a nossa estrutura, coisa linda. Deus nos capacita, Ele muda a nossa estrutura, para que a gente possa estar no lugar que Ele quer nos colocar. Então Davi derruba Golias, todo mundo aplaude, fica todo mundo feliz. A guerra é vencida, Deus está ali, Deus dá vitória. Saul chama Davi para morar com ele ali na casa real, na família. E Davi está ali, está inserido no contexto. Até então Saul nem imagina que aquele homem ia ser o próximo rei, ia ficar no lugar dele. Mas quando ele descobre isso, quando ele começa a sentir inveja, quando ele começa a sentir que Davi tem alguma coisa diferente em Davi. Por quê? Porque quando a pessoa não faz o que tem que ser feito, e outra pessoa chega e começa a fazer, incomoda, traz inveja, traz ira. Então Saul não fazia o que Deus mandava. Davi começou a fazer tudo que tinha que ser feito. Tinha que matar lá os inimigos, ele matava. Tinha que guerrear, ele guerreava. Tinha que tocar, ele tocava. O que tinha que fazer, ele fazia. E quando Saul realmente descobre e o coração dele entende que Davi era o próximo rei, porque Deus falou, Samuel avisou ele. O Senhor rasgou o seu reino e ele entregou a outro que é melhor do que você, melhor do que ti. O Senhor fala assim na Bíblia. E diz, um homem segundo o coração de Deus. Então Saul sabia que teria o próximo. Ele não sabia quando ia ser e quem era. E aí ele começa a desconfiar, porque Davi não tem como. Ele tinha essência de adorador, de servo, de Deus. E aí ele começa a perseguir até a morte Davi. Aonde Davi estava, Saul estava também querendo matar, querendo destruir, levando o exército. Aqui, ó, você vê que ele levou 3.000 homens escolhidos de todo Israel para ir atrás de Davi. Ele fazia tudo para destruir Davi. Mas quem te guarda é o Senhor. Quem guarda a minha vida é o Senhor. Então a gente não tem que se preocupar. Ah, dá medo, nossa, tá todo mundo contra mim. Ai, que triste. É triste, amados. Mas o maior que é o Deus de Israel, se Ele estiver conosco, se Ele for por nós, quem será contra nós? Se Ele estiver com você, Ele te guarda, Ele te defende. E vindo para essa palavra, esse contexto aqui, ele chega lá e Saul, cobre os pés. A Bíblia diz, chegou aos currais, onde estava numa caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi disseram, eis que o dia ao qual o Senhor te diz, eis que eu te dou o seu inimigo nas suas mãos. Far-lhe-ás como bem parecer aos seus olhos. E levantou-se Davi mansamente, presta atenção, e cortou a orla do manto de Saul. Saul estava dentro da caverna ali descansando, disperso. E aí os homens que andavam com Davi falou assim, ó, Deus te entregou ele aí agora nas suas mãos. Vai lá, faz o que te bem parecer com ele.
Acaba com ele, Davi, aquele incentivo, né? Vai lá, se vinga. Olha aí como ele é mau com você. Por isso que eu falei do contexto, do ambiente. O ambiente tem o poder de mudar as pessoas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda, o que a gente escuta, porque isso aí vai entrar no seu coração de alguma forma. E a gente não foi chamado para ser influenciado para o mal. A gente foi chamado para influenciar para o bem as pessoas. E resumindo, Davi ouve aqueles homens, só que ao invés de Davi fazer mal, ele só corta a orla do manto de Saul. Só para mostrar, eu estive aí. Deus me deu, né, a sua vida nas mãos. Porque se você continuar decorrendo, lendo aqui, discorrendo, sucedeu que depois o coração de Davi doeu por ter cortado o manto, a orla do manto de Saul. Você acredita nisso? Irmãos, eu estou lendo 1 Samuel capítulo 24. Davi cortou só um pedacinho do manto de Saul. E depois que ele fez isso, o coração dele doeu. Quem foi que incomodou o coração de Davi? O Senhor. Irmão, quando alguém tem essência, a essência do Senhor mesmo, da bondade, da benignidade, como eu falei, né? Pode até ser que em algum momento faça alguma coisa que, né, poxa, ele cortou o manto de Saul. Mas a pessoa sente, porque o Senhor incomoda. Ele fala, não, está errado. A vingança não pertence a você. A vingança pertence ao Senhor. Quem vai dar a cada um segundo as suas obras, e está escrito isso no livro de Apocalipse. Se você começar a ler no início de Apocalipse as 7 cartas da Ásia, todas elas, vai dizer, se eu não me engano, no 2º versículo de todas elas fala, eu conheço as suas obras, eu sei as suas obras. E aí ele descreve as obras. Então, Deus, ele conhece cada um de nós. E a palavra diz que Davi, ele fala, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, né? Ao rei, ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Porque por mais que o Senhor não estava se agradando, tal, ele foi ungido por Samuel, por autorização de Deus. Então Davi estava dizendo assim, quem sou eu para tocar em uma pessoa que Deus colocou naquele posicionamento? Eu não posso fazer isso. Não sou eu que vou me vingar. Então, aí a Bíblia continua dizendo aqui que Davi, e com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Gente, Davi, com essa atitude, com essas palavras, ele impediu que as pessoas que estavam com ele, que também queriam se vingar, que também estavam com raiva, que também achavam injusto tudo aquilo que Saul fazia, que eles fizessem algum mal a Saul. Então, você tem o poder de influenciar pessoas. Você tem o poder de dizer, não, nós não vamos fazer isso. Isso não é certo, isso não condiz com quem a gente é chamado para ser. Pode até assim, convém, né? Igual a Bíblia diz, tudo é lícito, tudo é lícito, eu podia ter feito, mas não convém a quem você foi chamado para ser. E tem horas de verdade, como eu falei, né? A gente não é hipócrita, que a gente fala, meu Deus do céu, até quando essa situação, essa perseguição? Eu não sei se você já passou por perseguição na sua vida. Eu já passei. Não sei se você já passou por calúnia na sua vida. Não sei se você já passou por inveja, por pessoas que você ajuda a querer o seu mal. Não sei, se você não passou, você vai passar, porque faz parte da trajetória. Faz parte dos testemunhos, faz parte do crescimento. E é muito difícil, é duro, é doído. Mas a gente precisa se lembrar, quem me chamou foi o Senhor. Então eu não posso, ai de mim. Se tiver que acontecer alguma coisa, é Deus quem vai fazer. Se tiver que, sabe, Deus quem vai fazer tudo. Então a Bíblia diz, depois, aí Saul se levantou daquela caverna, né? E aí Davi também se levantou, saiu da caverna e gritou para Saul. Ele gritou falando, rei meu, Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou e se prostrou e disse Davi,
Por que dá ouvido às palavras dos homens que dizem que Davi quer o seu mal? Por que você está sendo influenciado pelas pessoas que estão dizendo que eu quero o seu mal? Davi gritou, né? De longe. Porque também, não vai ser bonzinho, não. Inimigo tem que ficar lá. E você aqui. Né? Inimigo é inimigo, não é amigo. Inimigo, ele quer destruir a sua vida. Então ele fica lá e você fica aqui. E aí ele grita: por que você está dando ouvido para os homens que estão dizendo que eu quero te destruir? Aí ele fala, olha, ele mostra, né? Eis que nesse dia, hoje, agora, nesse momento, os seus olhos viram que o Senhor hoje colocou você nas minhas mãos. Estou lendo o versículo 10. Nessa caverna. E alguns disseram para eu te matar. Porém a minha mão te poupou. Porque eu falei, não estenderei a minha mão contra um ungido do Senhor. E aí ele mostrou, né? Vê aqui a orla do manto na minha mão. Porque eu cortei a orla, mas eu não te matei. Então, aí ele continua discorrendo isso. Não vou ler tudo. Mas ele falou, Saul, eu estava com você nas minhas mãos. Você não ia nem perceber, você ia ser morto por mim. E os homens que estavam comigo ainda estavam me incentivando a te fazer o mal. Mas eu falei, o quê? Quem sou eu para tocar em alguém, né? Que o Senhor que tem que tocar. É como se ele falasse, vocês vamos trazer para a nossa realidade aqui. Quem tem que fazer as coisas, gente, é o Senhor. Eu não sei, essa palavra é muito específica. Então eu acredito que hoje tem pessoas na live, na mensagem, ouvindo, que estão passando por peleja com o inimigo e está querendo se vingar. E o Senhor está dizendo para você, não faça nada. Entrega, sabe a palavra de Josafá? Parai, ficar quieto e veja o livramento do Senhor. É o que veio ao meu coração aqui. Para e fica quieto e vê o livramento, a salvação do Senhor. Quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, tanto boas como ruins, é o Senhor. Então, meu irmão, descansa o seu coração. Guarda o seu coração. Do seu coração procedem as saídas da vida. Guarda ele. Não deixe ser contaminado. E quando alguém tentar te contaminar, porque essas pessoas que estavam com Davi eram pessoas que queriam o bem dele. Não eram pessoas más. Não eram pessoas que queriam destruição. Elas queriam o bem. Eram homens que estavam na guerra com ele. Estamos juntos. Mas não era a vontade de Deus, entende? Então cuidado com aquilo que você escuta. Porque ainda que pareça bom aos seus olhos fazer, nem sempre vai ser a vontade de Deus. Tem horas que o Senhor vai falar, não é para você fazer isso. Mas está todo mundo dizendo, vai lá, faz, e fala, e apresenta, e... Aí você fala, não vou fazer, não posso fazer. Eu tenho uma essência, eu tenho um Deus que peleja por mim. Eu tenho um Deus que me guarda. E quando Deus fizer, porque não se engane, Ele vai fazer. Nenhum inimigo, irmãos. Olha, agora também é específica essa palavra. Você que é injustiçado, você que está passando, sabe, a peleja, um levante terrível do inferno, calúnias, difamações, obras contrárias à sua vida, e você está esperando em Deus, Deus vai parar essas pessoas, essas situações, essas causas, Ele vai parar. Quando Ele parar, não ria, não zombe. Ai, bem feito, sabe? Bem feito. Fez para mim, agora está recebendo. Não, irmãos, porque a gente também é falho. Nós também erramos. É porque Deus é misericordioso que nós não somos consumidos, destruídos. Mas como que eu vou agir então nessa situação? Você vai agir e falar, Senhor, o Senhor é juiz, o Senhor é justo. Que bom que essa situação parou, eu não aguentava mais. E deixa na mão do Senhor. Deus que trata, meu irmão, Deus que trata. E aí, eu já estou quase encerrando. Está me vindo no coração aqui uma palavra que o pastor ministrou, o pastor Rafael, há uns programas atrás, que ele falou de José. E está me vindo aqui ao coração uma coisa importante. Quando
os irmãos de José fizeram todo aquele mal para ele, os irmãos de Davi também fizeram. Mas Davi indo do José, então deixa eu falar de José. Quando os irmãos de José fizeram todo aquele mal para ele, bota mal nisso, botaram ele numa cova, queriam matar José. Gente, eles queriam matar José. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Aí um irmão pelejou lá, levantado por Deus, defendeu e falou: não, a gente não pode matar ele. Mas se não fosse ele, eles tinham matado. Eles tinham acabado com José. Deus sempre vai levantar alguém para te defender. E aí, o que acontece? Então vamos vender ele como escravo. Vamos sumir com a vida dele. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Diante de tudo isso que a gente está falando aqui, deixa tudo na mão de Deus. Porque até o mal que tentam contra a sua vida, Deus transforma em bênção. Você sabia que... Eu vou confessar uma coisa para você. Essa é uma oração que eu faço desde sempre. Senhor, que toda maldição lançada contra mim e a minha casa se transforme em bênção dobrada. Todo dia eu falo isso para Deus. Todo dia. E Deus abençoa, amados. Porque haja maldição, né? Haja maldição, haja. Mas então o que acontece? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Guarda isso na sua mente e no seu coração. Lançaram na cova, queriam matar, venderam como escravo, padeceu. Tudo cooperou para o bem dele. Deus usou toda aquela circunstância e transformou numa grande bênção na vida de José. Eu sei que na caminhada é muito difícil a gente entender os projetos de Deus. Quando a gente está passando, né? Que luta. Por que eu tenho que viver isso? Mas depois que passa, você fala: meu Deus, se eu não tivesse entrado naquela cova, eu não estaria aqui governando no Egito hoje. Você entende? Então tem situações ruins na nossa vida que o inimigo mesmo é usado para abençoar a nossa vida. Então por isso entrega tudo na mão do Senhor. Entrega suas aflições, suas dores, suas incertezas. Entrega os seus perseguidores, tudo na mão de Deus. E confia que Ele está cuidando de cada detalhe. José se entristeceu, sofreu, passou luta, mas no final das contas, o que acontece? Ele virou governador do Egito. E sabe quem foi pedir alimento para José? Os irmãos, os inimigos, os perseguidores, os que queriam matar José. Agora estavam precisando de José. Então chega a ser engraçado, né? Mas tem momentos que Deus vai fazer você ter que dar alimento para o seu inimigo. E tem uma palavra na Bíblia que diz: se seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber. Entendeu? E para encerrar, voltando aqui para aquela palavra de Davi, 1 Samuel, no capítulo 24, quando Davi se revela para Saul, Saul podia ter ficado de boa, né? Saul podia ter voltado atrás. Não, eu vou deixar Davi em paz, eu ainda estou reinando. Mas por mais que por um momento talvez ele pensasse em não fazer mais o mal, rapidinho voltava aquele desejo, porque era o alimento, né? Ele alimentava as coisas ruins dentro dele. E do que a gente se alimenta é o que a gente é forte. Por isso que eu falei que eu e você, comecei a mensagem falando, nós temos que ter a essência de Deus, buscar ao Senhor, porque do que a gente se alimenta, se a gente se alimentar do Senhor, da palavra de Deus, daquilo que é certo, nós vamos ser fortes nisso. Nós vamos saber usar as estratégias, as armaduras, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E essa é a palavra que eu queria deixar para você. É uma palavra breve, uma palavra muito específica, como eu falei, mas uma palavra bem direcionada, porque o Senhor falou comigo. O Senhor me deu essa mensagem. Quando o seu inimigo, né, cair, não se alegre. Quando ele tropeçar, que o seu coração não se regozije. Que você fique quietinho na sua, sabendo que é Deus, tudo é o Senhor. Deixa Deus trabalhar. E aí eu quero te dizer, você que está sendo perseguido, você que está sendo humilhado, você que está passando uma peleja, porque
porque tem gente se levantando contra você, entrega na mão do Senhor e confia nele. E ele vai fazer o que tem que ser feito. Entrega na mão de Deus. Vamos orar? Eu tenho certeza que essa palavra falou para corações, como eu disse, muito específicos. Mas o Senhor sabe, né? Ele te conhece. E tem gente clamando: Deus, fala comigo. Senhor, me dá direção. Senhor, paralisa essa perseguição. E Deus fala, Deus usa. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, nos sustente, nos fortaleça, e que Ele guarde o nosso coração. Senhor, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Senhor, guarda o nosso coração, meu Pai. Que nós possamos ter essência de verdadeiros adoradores. Pai, que todos os inimigos que se levantam contra nós, que toda perseguição, que toda calúnia, difamação, todas as palavras contrárias, as maldições lançadas, elas sejam jogadas por terra hoje, Pai, em nome de Jesus. Que toda maldição lançada seja transformada em bênção, Pai amado. O Senhor conhece. A palavra diz que o Senhor é pelos inocentes. O Senhor conhece. O Senhor conhece aquele que está inocente, com o coração puro, que nem sabe de tanto levante que é feito no reino espiritual. Mas também o Senhor é aquele que despedaça o jugo. O Senhor é aquele que desfaz toda a obra das trevas. E assim eu clamo nessa noite, que toda obra do mal, toda obra das trevas, que todas as palavras de maldição sejam quebradas em nome de Jesus. Que o Senhor venha passar o teu sangue, Senhor, sobre essa vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, sobre tudo aquilo que tem o teu nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, e que o nosso coração possa ser guardado, que o nosso coração possa ser blindado, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que quando, Pai amado, a sua justiça vier, e ela vem, que nós possamos, meu Senhor, não nos alegrar com a queda dos nossos inimigos, mas que nós possamos reter a pureza do nosso coração, reter a essência da nossa adoração, que a gente possa ver como o Senhor vê, Pai, que a gente possa ser bons e misericordiosos, Pai, como Tu és, Senhor. E assim, Deus, eu oro, Te apresentando cada situação, cada vida, cada causa, cada família, em nome de Jesus. Abençoa, guarda e livra, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você aqui. Que bom que você ouviu essa mensagem. Que bom que o Senhor te fortaleceu através dessa palavra. Que você possa guardá-la no seu coração. Semana que vem tem mais. Acompanhe aí o programa, quarta-feira, às 20 horas, programa Vidas para Cristo, na TV Shalom, em São José dos Campos. Que Deus te abençoe, você e a sua casa. Tchau, tchau! Bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra
quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim.